Fala, gafanhotada, tudo bem? Aqui é o Darla Schmidt, médico veterinário. Estamos chegando então ao final do capítulo 1, que está tratando das definições aí do RISPOA, tá? O nosso último vídeo aula. Na sequência a gente vai responder algumas questões de concurso aí para fixar esse conhecimento. Então vamos lá. Artigo 11. O artigo 11 vai falar para a gente de que forma que o serviço de inspeção vai acontecer na prática. Ele vai acontecer em caráter permanente ou periódico. Quando, desculpa, quando que ele vai acontecer de forma permanente? O que é acontecer de forma permanente? Que deve ter um fiscal da inspeção, o serviço de inspeção deve ser presente sempre que o estabelecimento estiver funcionando, quando se tratar de operações de abate de diferentes espécies, tá? Seja de açougue, de caça, de anfíbio, répteis. Sempre que se tratar de abate, deve haver inspeção ante-mortem e pós-mortem. Então, sempre que o estabelecimento estiver em funcionamento, deve ter um funcionário da inspeção federal. E a inspeção federal vai ocorrer em caráter periódico, sempre que for realizado, por exemplo, em agroindústrias, trabalho de queijo, que não vai ter abate, tá? Praticamente em todo o restante ele vai ser periódico. O que é periódico? Ele pode ocorrer semanalmente, mensalmente, 2 vezes na semana, uma vez a cada 6 meses. Mas quer dizer que tem uma inspeção que ocorre da maneira como a demanda, a necessidade surgir. Ele não tem um prazo, um dia, um momento para acontecer. Na sequência, vamos para o artigo 12, tá? A inspeção vai tratar de novas definições, tá? Isso aqui sempre é questão de prova. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrange, entre outros, os seguintes procedimentos: inspeção ante e pós-mortem, ou seja, antes e depois do abate do animal, verificação das condições higiênicas e sanitárias das instalações, dos equipamentos e do funcionamento do estabelecimento, assim como a verificação da higiene e hábitos higiênicos dos manipuladores. A verificação dos programas de autocontrole do estabelecimento é a função da inspeção. Verificação de rotulagem, tá? A rotulagem também é da inspeção e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal. Obviamente, as coletas, como a gente já entendeu o que é uma análise fiscal, então, obviamente, a coleta de amostra de análise fiscal é obrigação do serviço de inspeção, bem como avaliar esses resultados das análises fiscais, microbiológicas, físico-químicas, biológicas, e verificar a conformidade dos processos produtivos ou do produto de origem animal, tá? É a avaliação das informações inerentes à produção primária, ou seja, a verificação e a avaliação das informações inerentes à produção primária, com implicações em saúde animal e em saúde pública, e das informações que façam parte de acordos internacionais. Avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate também, bem-estar, como a gente já falou, também é uma obrigação do serviço de inspeção. A verificação da água, as fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, armazenamento, acondicionamento, embalagem, rotulagem, expedição e transporte de todos os produtos comestíveis e não comestíveis, suas matérias-primas com ou não adição de vegetal. Tá, isso aqui, muita gente se confunde na prova, fica nervoso lá. Isso aqui é bem simples. Basicamente, desde o recebimento até o transporte, expedição, de lá dentro da fabricação, da produção do produto de origem animal, é da responsabilidade da inspeção, tá? Mas aí, isso é muito claro, mas aí lá no nervosismo aparece o nome lá com adição de produto vegetal, a pessoa na hora da prova treme: ah, não é animal, então não é. Sim, se o produto animal ele é acrescido de produtos vegetais, desde que não ultrapassa a sua maioria, sim, é obrigatoriedade do serviço de inspeção também, mesmo que tenha uma mistura de produto vegetal. Classificar os produtos e derivados, tá? Fazer essa classificação com base nas legislações e formulários de legislação específica, tá? Com base nos RTQs, entre outros. Verificar as matérias-primas dos produtos em trânsitos, nos portos, nos aeroportos, nos postos de fronteira,
nas aduanas especiais e nos recintos especiais de despacho aduaneiro de exportação, também obrigação do serviço de inspeção, inclusive tem um funcionário, um auditor fiscal nos portos, nos aeroportos, sempre tem um fiscal do Ministério, fiscal agropecuário, fazendo essa avaliação. Verificação dos meios de transporte, seja dos animais vivos e dos produtos derivados das matérias-primas destinadas à alimentação humana. Controlar os resíduos contaminantes. Verificação dos controles de rastreabilidade, tá? De rastreabilidade dos animais, das matérias-primas. Isso aqui é adicionado aí pelo decreto 10.468 já. A verificação sanitária dos produtos de origem animal também é obrigação do serviço de inspeção. E outros procedimentos de inspeção sempre que recomendarem a prática e o desenvolvimento da indústria de produtos de origem animal. Então, basicamente, tudo que vai ocorrer durante a fabricação de um produto de origem animal lá dentro da indústria é obrigação do serviço de inspeção fazer. Parágrafo único. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal fará auditorias, tá? Receberá auditorias para avaliar o desempenho do serviço de inspeção local nas unidades locais e nas descentralizadas, que a gente já comentou sobre isso também, incluído pelo decreto 10.468. Artigo 13. Os procedimentos de inspeção e fiscalização poderão ser alterados pelo mapa, tá? Sempre que houver necessidade, houver uma verificação, uma necessidade de melhorar, de adaptar, então os procedimentos de inspeção eles podem ser mudados. Artigo 14. A inspeção e a fiscalização prevista neste decreto são de atribuições, olha só, isso aqui é importante, do auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Então, falou em auditor fiscal agropecuário, obrigatoriamente é o médico veterinário, mas também vai ser feito pelo agente de inspeção sanitária, industrial do produto de origem animal, que hoje exige ensino médio, e dos demais cargos efetivos para se trabalhar, tem que ser efetivo das atividades técnicas do Ministério. O artigo 15º, os servidores incumbidos da execução das atividades de que se trata este decreto, eles vão possuir uma carteirinha de identidade funcional, ou seja, vão ter uma identificação através de uma carteira informando que ele é um fiscal, um auditor fiscal, e, por conseguinte, ele deve, no exercício da função, devem exibir a carteira, deve estar à vista, visível, essa carteira de identidade profissional. E os servidores do Ministério, devidamente identificados no exercício, eles têm livre acesso aos estabelecimentos que trata o artigo 2º. Ou seja, ele não precisa pedir permissão para o dono, gostaria de vir, quem sabe, talvez, se o senhor me permitir, em alguma hipótese, fazer a fiscalização. Não, eles têm livre acesso, até porque quando faz o registro, já existe esse termo de que os auditores fiscais têm livre acesso às unidades produtivas. E, por fim, sempre que houver necessidade do auxílio policial, o auditor pode solicitar. Ou quando haja risco, ou quando haja embaraço, enfim, ele tem o direito de solicitar o auxílio policial. Aqui a gente termina a parte 1 do RISPOA, tá, de definições, que geralmente é questão de prova, tá, essa parte de definições, o que faz, o que não faz. E agora, na sequência, antes de mudar para as classificações, aí, que é algo mais tranquilo relativamente, aí, mais fácil de compreender, a gente vai fazer algumas questões aí no próximo vídeo para fixar esses conhecimentos. Beleza? Aguardo vocês.